Capítulo 116 Espelho das Revelações. Eu, Kyoran. A sala inteira começou a virar pó e sumir no ar, trazendo uma total escuridão. Só era possível ver a nós mesmos e aos outros. Não só eu, como Hector e todos se viraram curiosos para os lados sem entender o que estava acontecendo. Não se preocupem, isso é causado pelo espelho e a duração será curta, apenas o suficiente para nos mostrar a imagem tirada da mente do Sr. Hector, explicou Sebastian, nos acalmando. As paisagens se formaram e agora estávamos em cima de um chão rochoso, embora nos pés eu ainda pudesse sentir o chão liso do cômodo. Haviam 4 homens amarrados com cordas nas mãos e nos pés, ajoelhados. Um outro, Hector, estava arrastando para a beirada da queda de uma montanha. O homem gritava e esperneava pedindo perdão. Hector sorria enquanto o levantava no ar, então ele o lançou sem misericórdia para o lado. Os homens ajoelhados abaixaram suas cabeças desesperado, rezando enquanto o que estava caindo no ar gritava, tendo seus últimos momentos de vida. O tempo aqui estava escurecendo, parecia ser início de noite e ventava bastante para aquelas pessoas criadas pelo espelho e o Hector. Nós não sentíamos nada de diferente, era como se ainda estivéssemos no mesmo cômodo de antes, com as visões trocadas. Eu e todos estávamos chocados, até mesmo Hector. Quem são esses homens, Hector? Perguntou Seiger, quebrando o gelo. Hector analisou cuidadosamente como se procurasse lembrar, então ele arregalou os olhos ainda mais surpreso. Esses homens batiam no meu pai quando ele bebia demais. Meu pai não era uma boa pessoa bêbado, mesmo assim, eu sempre tinha vontade de pegar eles. Quando virei titã no princípio, eu ainda carregava desejos de vingança. Em algum momento eu deixei isso de lado, não imaginei que essa coisa fosse trazer isso à tona, explicou Hector sem retirar os olhos da outra versão dele, que agora pegava outro homem. O espelho revela desejos perversos que nem mesmo a pessoa acredita ser real. Bem lá no fundo você sempre desejou e ainda deseja isso, mesmo que conscientemente você acredita não querer fazer o mesmo, explicou Sebastian. Nós assistimos até o terceiro homem ser lançado. Depois disso, tudo se desfragmentou e o cômodo voltou ao normal. O espelho reapareceu e Hector estava virado de lado. Tomou todo o cuidado para sair de perto e não olhá-lo novamente, dando a volta e se juntando a nós. Nesse momento todos se viraram para Lilith, com exceção de Ina e eu, que fiquei observando todos. Lilith pareceu entender e saiu decidida após soltar meu braço. Quando Lilith parou de frente ao espelho o encarando, de princípio nada aconteceu. Em alguns segundos tudo começou a se desfragmentar e agora estávamos todos em cima de um gramado ao escurecer. O sol estava começando a se pôr nas montanhas ao fundo. Havia um rio do lado esquerdo e alguns cercados de árvores. As respirações aceleradas e gemidos puxaram nossas atenções. Quando me virei junto com os outros, lá estava eu por cima de Lilith em um intenso vai e vem, bem ao lado de uma árvore grande. Lilith respirava com dificuldade enquanto apertava minhas costas com força que até deixavam marcas. Todos podiam encarar minha bunda branca. Não só isso, como assistir ao vivo um tipo de trepada inconsciente que tinha surgido da cabeça de Lilith, mais forte que Oran, mais fundo, ela dizia alto. Na hora eu fiquei tão vermelho que não sabia onde colocar a cara. Vanessa e Ina se viraram no mesmo tom do meu rosto para o lado. Hector segurou um riso. Arzachel e Seiger se olharam um para o outro tentando ficarem sérios. Ninguém comentou a princípio e eu não queria que comentassem. Eu acho que isso conclui que Lilith não é uma traidora, por fim disse Seiger, ganhando coragem e se virando para olhar a paisagem, nos ignorando, o que era difícil pelos gemidos e a respiração dos dois.
O espelho não deveria estar mostrando uma perversidade dela. Por que estamos vendo eles trepando? Questionou Hector olhando Sebastian de lado. Nesse caso, não é que o espelho não queira mostrar perversidades, é apenas que isso é o desejo mais forte dela, não só consciente como também inconsciente, pode ser considerado como algo bom ou perverso, explicou Sebastian. Não era só eu que estava vermelho, Lilith também estava, mesmo que ninguém estivesse vendo nossas partes íntimas, com exceção da minha bunda, todo o resto como a beirada de peitos, quadril, pernas, tudo estava disponível e quase em HD. Lilith não gostava de ser vista nua pelos outros além de mim, então aquilo estava sendo uma tortura para ela, ela não conseguia nem manter um ar sereno. Qualquer um que a olhasse naquele momento perceberia que ela estava chocada de vergonha. Quando o quarto voltou ao normal, Lilith saiu caminhando em silêncio para o meu lado, não disse nada, apenas agarrou meu braço e segurou nele como se fosse a coisa mais importante de sua vida. Eu podia ver seu rosto queimar de nervosismo e gelei em seguida, pensando no que o espelho poderia me mostrar. Os homens após aquela imagem estavam praticamente inteiros, já Vanessa e Ina ainda estavam tentando se recuperar do que viram e disfarçavam ao máximo para não nos olhar, nem para eu nem para Lilith. Para acabar com esse clima estranho, deixe-me ir agora, Seiger disse e caminhou para o espelho, ficou olhando o próprio reflexo diante do mesmo e mais uma vez lá fomos nós. Agora estávamos no que parecia ser um palácio chique, homens e mulheres bem vestidos, pareciam beber e fazerem brindes, haviam mesas e muitas cadeiras, no fundo havia uma poltrona de ouro ao qual surpreendentemente Seiger apareceu sentado, usando um imenso manto dourado, ele parecia um tipo de soberano ou rei do lugar. Quando ele se levantou, todas as pessoas se ajoelharam diante dele em uma forma de grande respeito, então ele bateu as mãos no ar 3 vezes, do fundo do corredor ao lado dele um grupo de músicos, usando tambores, flautas e até violão surgiram animados, garotas bonitas e bem vestidas exibiam corpos atraentes enquanto dançavam à frente da banda. Acho que isso conclui que não sou um traidor, disse Seiger se virando com indiferença para nós, aquela havia sido a imagem mais normal revelada até o momento. O que essa imagem representa? Perguntou Hector de braços cruzados, ele parecia sério, mas seu tom mostrou um pouco de desgosto, talvez ele achasse que fosse ver Seiger fazendo algo como ele fez. Eu mesmo posso responder essa, disse Seiger tomando a frente de Sebastian, que ia começar a falar e parou. Desejo de grandeza, eu nasci pobre e sempre fui um cara humilde, no fundo, eu me tornei um titã porque almejava mudar de vida, ser tudo que eu não podia ser. Hoje, sou feliz com o que tenho, mas claro, meu desejo de mudança sempre ficou inconsciente. Como não guardo rancores de ninguém, essa foi a imagem mostrada, explicou ele com calma. Mesmo assim todos olharam para Sebastian, que fez um sim com a cabeça confirmando os fatos. Seiger não era um leigo, ele sabia até como explicar sua própria imagem, não era por menos que ele tinha ficado como líder ou representante deles enquanto eu estive fora, por assim dizer. Tudo voltou ao normal e Seiger se juntou a nós, as atenções se voltaram para as meninas. Então, quem irá primeiro? Perguntou Seiger. Todos ficamos olhando, Ina e Vanessa se entreolhavam preocupadas, ainda estavam com a imagem de eu e Lilith na cabeça. É óbvio que para mulheres aquilo era muito constrangedor, mesmo Lilith sendo forte como era, do meu lado ela ainda parecia se tremer enquanto olhava para o nada e não largava de forma nenhuma meu braço. Tudo bem, eu vou primeiro, sou a mais velha do grupo, disse Vanessa se decidindo, e apesar de parecer preparada,
caminhou lentamente na direção do espelho. Ela parecia se preparar mentalmente, como se quisesse ou implorasse para o espelho mostrar exatamente o pensamento dela naquele momento. Agora estávamos todos em uma praça em céu aberto em cima de um palanque, parecia ser de tarde. Vanessa estava do nosso lado açoitando o terceiro, o mesmo estava ajoelhado de frente a um enorme grupo de pessoas que batia palmas lá de baixo. Não era só o terceiro que estava preso, havia Lilith e mais outros domínios, mas era estranho, nós não podíamos ver todos os rostos, alguns estavam borrados como na imagem do futuro que a caixa me mostrou uma vez, com exceção de uma garota de longos cabelos brancos, ela parecia ter um olhar calmo e tranquilo, o que não deixava transparecer que era um domínio. Eu realmente fiquei confuso. A Vanessa que os açoitava mudando de um a outro parecia bastante feliz e não parava de gargalhar, era como ver uma imagem macabra dela, mas não foi nem de longe uma imagem inesperada. Sebastian pareceu entender que não precisava explicar essa imagem, assim como ninguém perguntou. Por fim Vanessa voltou aliviada para o seu lugar e todos olharam para Ina. Tenho que fazer isso mesmo. Kyoran? Perguntou ela como se suplicasse ajuda, se virando para mim. Você precisa sim, sinto muito, disse de volta calmamente. Ela ia guardar um grande segredo nosso e todos sabiam que ela não era boa com isso. Lilith não ficou furiosa com a última imagem mostrada, ela ainda estava pensando na dela. Tudo bem, mas se for alguma coisa indecente, por favor, eu peço que não olhem, pediu ela fechando os olhos e curvando a cabeça. Aquela situação era bem embaraçosa, eu e Lilith já tínhamos pagado o preço, eu obviamente não entendi por que ela pediu isso, é claro que me lembrava de quase ter transado com ela. Quanto mais você enrolar, mais difícil será fazer isso, então faça de uma vez, disse Hector ainda de braços cruzados. Ela levantou a cabeça desanimada, ninguém tinha concordado com ela, nem mesmo Vanessa. Se todos viram a de todos, ninguém tamparia os olhos sobre qualquer que seja a visão que veríamos. Ina suspirou desanimada, caminhou para a frente do espelho e parou de cabeça baixar, depois levantou e encarou o próprio reflexo. Fomos tragados agora para uma cidade destruída, estávamos sobre um sol da tarde, havia várias pessoas feridas suplicando ajuda do chão, estendiam a mão na direção de Ina que caminhava por entre elas com um sorriso satisfeito, alguns pediam para salvar seus filhos, outros algum familiar ou eles mesmos. Quando precisei vocês não fizeram nada por mim, seus miseráveis. Então espero que tenham todos uma morte dolorosa, vocês merecem. A Ina da imagem dizia a todos para quem passava e sorria. Ina do nosso lado ficou aliviada e um pouco chocada também. Eu não esperava que fosse me ver recusando curar alguém, eu tive raiva deles, dessas pessoas. Perdi meus pais e nunca recebi muita ajuda, não como a de Aya. Eu vi as pessoas serem tomadas pelo medo, até mesmo para me darem um pedaço de pão tinham dificuldades. Eu tinha que me desgastar usando tudo que tinha na época para ganhar migalhas. Eu era uma boa menina, nunca mereci passar por esse sofrimento nem perder meus pais de uma forma tão horrenda. Então sim, eu odiei essa época da minha vida. Enfim, eu sei que foi isso que o espelho mostrou de mim, mesmo assim, eu não recusaria ajudar essas pessoas, disse ela se virando para nós com um olhar sereno enquanto o quarto voltava ao normal. Eu entendo isso, fui o primeiro a dizer. Lilith ainda continuava perplexa, era como se não tivesse outra coisa para ela pensar a não ser na vergonha de agora há pouco. Eu por outro lado já tinha superado boa parte, o que não saia da minha cabeça é que todos viram minha bunda.
Mesmo que fosse a bunda de Dante, essa agora era minha bunda, eu já tinha me acostumado com isso. Então Kyoran, você não quer tentar? Propôs Seiger sorrindo. Eu não precisava, não ia trair a mim mesmo, o espelho mostraria uma perversidade minha, eu não queria me ver nu novamente com Lilith, eu não queria que a vissem nua de novo, o aperto no meu braço que ela me deu nesse momento demonstrou uma concordância sobre aquela situação. Isso não é necessário, disse sorrindo tentando parecer calmo. Todos ficaram me olhando.